Olá, meu amigo, minha amiga, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Deus. Agradecer a vocês pelas constantes visitas ao nosso canal, que cada dia está aumentando o acesso, isso para a glória de Deus, porque eu sei que muitas pessoas estão sendo alcançadas com a palavra de Deus. Então eu quero agradecer de coração a vocês que estão possibilitando isso, que no momento que você visualiza, que você assiste o canal, que você dá um like, que você compartilha, o YouTube, ele disponibiliza com mais frequência, na primeira página, esse vídeo para outras pessoas. E assim, outras pessoas, além de você, meu amigo, serão beneficiadas com a ministração da palavra de Deus. Muito obrigado pelo constante acesso, pelo apoio de vocês ao canal do Pastor Ineu Messias. De coração, quero agradecer, mas quero convidar você mais uma vez para, junto comigo, nós meditarmos na gloriosa palavra do Senhor Jesus. E vamos falar mais uma vez dos milagres do nosso Senhor Jesus. Nós falamos em mensagens passadas acerca do milagre do Senhor Jesus que curou, por exemplo, o homem da mão mirrada. Você clica aqui no card e você vai poder acompanhar esta mensagem. Como também falamos da mulher que tocou pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é outra mensagem que você clicando aqui no card, também você vai poder acompanhar. E desta feita, nós vamos agora falar de um outro milagre que Jesus curou durante o seu ministério terreno, que foi agora o centurião de Cafarnaum, ou a cura do servo do centurião de Cafarnaum. Então nós vamos estudar, vamos meditar nesse trecho aqui da palavra de Deus, que eu convido você, meu amigo, minha amiga, querida Igreja de Jesus, para ler no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus, do versículo de número 5, e vamos ler até o versículo de número 13. E acompanhe comigo essa escritura sagrada que relata mais um milagre do nosso amado e maravilhoso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Diz assim o texto sagrado, capítulo 8, verso 5 ao verso 13 do Evangelho de Mateus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo-lhe, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: fazer isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então está aqui, meu querido amigo, minha querida Igreja de Jesus, esse relato falando desse milagre que o Senhor Jesus curou na vida do servo daquele centurião,
que nós vamos ver alguns detalhes aqui. Primeiramente, vamos conhecer um pouco de que cidade era aquela que Jesus, como diz aqui, entrou Jesus em Cafarnaum. Afinal de contas, quem era Cafarnaum? Onde ficava e onde fica Cafarnaum? Cafarnaum era uma cidade que ficava ao noroeste do mar da Galileia, uma cidade que ficava na região de Zebulon e Naftali. Zebulon, lembremos nós, e Naftali eram dois dos filhos de Jacó, portanto, uma das 12 tribos de Israel. Então, portanto, Cafarnaum ficava na região que foi destinada a essas duas tribos de Zebulon e Naftali, e ali no mar da Galileia. Cafarnaum, embora não esteja registrada no Velho Testamento, no entanto, no capítulo 9 e o versículo 2, 1 e 2 do profeta Isaías, o Senhor profetizou entregou uma profecia a Isaías, dizendo que aquela terra, entre Naftali e Zebulon, que vivia em trevas, resplandeceu uma grande luz. E exatamente, Cafarnaum estava entre Zebulon e Naftali. A Cafarnaum que futuramente, no tempo neotestamentário, seria construída. E hoje Cafarnaum, ela existe ao noroeste do Mar da Galileia, porém com um novo nome, uma cidade chamada Tel-Rum. Tel-Rum, cuja etimologia aponta para a palavra aldeia de Naum. Aldeia de Naum, que tem a ver com alguns analistas, alguns estudiosos da Bíblia, lembra que tem a ver com o livro Naum, o profeta do Velho Testamento, que não é compartilhado por muito essa expressão. Sabe-se, porém, que o nome tem a ver com o nome de Naum, que em hebraico significa Vila de Compaixão. Né? Esta cidade também tem alguns fatos interessantes relativos a ela. Ela ficava próximo a Corazim e Betsaida, cidades também que Jesus pregou o seu santo evangelho. Essa cidade era um grande centro importante de coletoria de impostos para o governo romano. Ela também era um posto militar, daí ter um centurião indo até Jesus. Centurião era um comandante romano responsável por 100 soldados ou mais soldados. Então o centurião estava em Cafarnaum, porque certamente essa cidade também tinha um posto militar romano. E ela dava muito acesso, ela ficava ao lado da Via Maris, que era uma estrada romana, e que dava acesso da Síria ao Líbano. Portanto, era uma cidade muito próspera e os seus moradores se orgulhavam disso. Aliás, essa foi uma das razões, acreditamos nós, de com que aqueles habitantes de Cafarnaum, talvez inebriados pela riqueza e pela prosperidade, não dessem crédito à palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que o Senhor Jesus, ele fez um grande vaticínio, terrível vaticínio, contra aquela cidade, nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 11, o verso 23, onde Jesus diz: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E Jesus continua dizendo: Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. E por que Jesus deu uma sentença tão contundente naquela cidade? Porque aquela cidade teve o privilégio de receber o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, e teve o privilégio de ver, de vivenciar os grandes milagres que Jesus operou naquelas cercanias e naquela cidade. E só por isso eles deveriam se converter às palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aquela cidade, os habitantes daquela cidade, resolveram continuar incrédulos, impertinentes, e por conta disso,
o Senhor Jesus deu esta grande e terrível sentença a esta cidade que posteriormente ela de fato foi destruída. Só existem ruínas desta cidade. A arqueologia descobriu as suas ruínas, inclusive vestígios de uma sinagoga, que diz os estudiosos da Bíblia, seria uma delas onde Jesus várias vezes pregou nesta cidade. Cidade esta também que Jesus escolheu para viver os 3 últimos anos da sua vida, aonde pregou o evangelho naquela cidade e fez grandes milagres. Também escolheu aquela cidade para ser o centro do seu ministério, porque através dessa cidade Jesus poderia ir e tinha um acesso facilitado para ir para outras aldeias ali da Galileia. Portanto, foi uma cidade que teve um privilégio muito grande de ter um habitante especial como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que ela é chamada de sua cidade, conforme nós lemos também no capítulo 9, e o verso 1, quando diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem, chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, o paralítico de Cafarnaum. Então, Cafarnaum, ela foi conhecida também como a cidade de Jesus. Veja, uma cidade que teve o privilégio maravilhoso de ter Jesus como o seu habitante. Aqueles habitantes poderiam ter aproveitado enormemente a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas tem outras particularidades em relação a essa cidade. Como disse, Jesus operou grandes milagres ali, como, por exemplo, a cura do servo do centurião, o paralítico que foi levado por 4 homens, e ali também Jesus libertou um endemoniado. Ou seja, afora outros milagres que ele operou naquela cidade, além de Jesus ter feito uma revelação por demais maravilhosa naquela cidade. Foi naquela cidade, por exemplo, que ele se revelou para aquelas pessoas e para a humanidade como o pão da vida, conforme registra capítulo 6, o verso 24 de João, onde ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, bendito é para sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, a cidade de Cafarnaum foi uma cidade que recebeu uma atenção muito especial de Jesus. Aliás, foi lá também em que um dos apóstolos foi escolhido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando de Mateus, sim. Lembra que nós dissemos que era uma cidade que tinha era um central de impostos do Estado romano, e foi exatamente nessa coletoria que Jesus encontrou o futuro apóstolo Mateus, e Jesus chamou: vem e segue. Aonde? Na cidade de Cafarnaum. Ou seja, foi palco de grandes milagres, de grandes pregações, de grandes milagres, de grandes transformações, como aconteceu na vida de Mateus. No entanto, nada disso pareceu interessar aqueles habitantes impertinentes de Cafarnaum. Por que é que nós estamos fazendo essas observações em relação a esta cidade? Porque o mesmo está acontecendo hoje, aonde Jesus ele continua operando em todas as cidades do mundo. Hoje não há uma cidade especial de Jesus, todos os lugares é especial para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui demonstra o carinho, o apreço, o zelo e o cuidado que o Deus Todo-Poderoso teve com aquela cidade que era naturalmente desprezada, aquela região que não gostava de muito prestígio, mas Jesus voltou os seus olhos e os últimos dias do seu ministério para lá. Assim como hoje o Senhor Jesus, ele está com os olhos voltados para todas as nações da terra, para todas as cidades da terra. Mas como é que esses habitantes dessa cidade, cujo olhar Jesus olha de modo especial, está tratando e recebendo o evangelho do nosso Senhor Jesus? Será que está fazendo como esse impenitentes habitante de Cafarnaum? Essa é a pergunta. Você, meu querido, como você está tratando esse olhar especial de Jesus para a sua vida? Porque ele morreu pelos habitantes de Cafarnaum e morreu pela sua vida. Qual será a atitude que você terá com relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Continuará você impenitente, como impenitente continuou aquela cidade? Mas vamos aqui. Jesus entrou naquela cidade, vamos ao texto, e o que é que aconteceu ao ele entrar naquela cidade? Incrédula, de habitantes que não deram o devido interesse ao grande Salvador da humanidade,
aparece agora a figura de um homem que não era natural daquela cidade, um homem que estava ali como uma representação militar do Estado romano. O centurião, que o texto sagrado não lhe diz o nome, não diz o nome. Mas veja o que aconteceu. Chegou junto dele um centurião rogando-lhe, diferentemente do restante dos habitantes de Cafarnaum, cujos corações foram e permaneceram impenitentes. Nós vemos a figura aqui de uma autoridade romana, do homem investido de poder, que mais tarde ele diz: eu tenho um soldado às minhas ordens, que digo para ele vai, vem, ele vem. Tenho um criado que diz ele faz e ele realiza. Mas temos aqui esse homem cheio de poder e de autoridade. No entanto, a palavra de Deus mostra aqui que aquele homem poderoso, aquele homem representando o Estado poderoso romano, ele se aproximou de Jesus. E você, o que irá fazer a partir da ministração dessa mensagem? Você está disposto a fazer o que este centurião romano fez? Ou seja, tomar a decisão de se aproximar de Jesus. Mas por que aquele homem se aproximou de Jesus? Porque ele tinha uma necessidade. Aquele homem tinha uma causa que estava deixando ele muito preocupado e perturbado. Mas ele se aproximou de Jesus. Mas infelizmente, ainda hoje as pessoas também têm várias causas, vários problemas que também os deixam inquieto, perturbado, triste, mas ainda assim não vai em busca do nosso Senhor e Salvador Jesus. E Jesus disse no capítulo 11 e o verso 28 de Mateus: venham a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele homem estava oprimido, aquele homem estava perturbado com aquela situação. Na sua casa, sob o seu teto, uma pessoa que ainda não fosse seu filho, mas era um criado que ele tinha muito carinho, muito apreço. E ele, quando viu aquela situação, ele procurou se aproximar de Jesus. Certamente, diz alguns autores, alguns estudiosos, que ele ouvira falar de Jesus pelos próprios judeus. Tanto é verdade que Lucas, no capítulo 7, do verso 1 ao 10, que registra este fato com um olhar diferente, diz que os anciãos dos judeus falaram bem daquele homem. Aquele homem, disse os anciãos judeus, no trecho lá de capítulo 7 de Lucas, do 1 ao 10, os primeiros versículos, eles disseram para Jesus, deram bom testemunho daquele homem, que ele amava a nação deles e que tinha ajudado, inclusive, a construir uma sinagoga. Quem sabe essa sinagoga que a arqueologia descobriu e hoje tem as ruínas nessa cidade atual de Tel-Rom, que é o nome atual dessa cidade de Cafarnaum. Deram bom testemunho daquele homem. Mas aquele homem, voltando aqui ao raciocínio, mesmo vestido de autoridade, ele rogou ao Senhor Jesus em sinal de humildade, em sinal de reverência, em sinal até de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que isso nos ensina? Que muitas pessoas, que o soberbo Deus conhece de longe, mas aquele que se humilha, aquele que crê, aquele que se aproxima, Deus sempre terá uma resposta e uma solução. Nem sempre a nossa solução, mas a solução o Senhor, ele dará do seu modo e do seu jeito, mas ele tem poder para suavizar, para diminuir as cargas tão grandes nas nossas vidas, seja qual for o problema. E veja, aquele homem, voltando aqui ao raciocínio, ele se aproximou de Jesus, e é isso que as pessoas têm que fazer, ao ter esses problemas, essas causas, de que seja a origem financeira, econômica, emocional, se aproxime de Jesus, faça como esse centurião, se achegue diante de Jesus, mesmo numa cidade que você mora, onde as pessoas são incrédulas, onde as pessoas são impenitentes, onde as pessoas não querem saber de Deus como aqueles habitantes de Cafarnaum. Aquela atitude incrédula e impenitente dos cafarnauenses, vamos dizer assim, não contagiou a fé daquele homem, a atitude daquele homem. Ele não se deixou contagiar. E muitas vezes nós nos deixamos contagiar pela incredulidade dos que nos rodeiam, pelo ceticismo daquelas pessoas que nos odeiam, com as quais nós temos algum tipo de contato. O centurião mostrou que a incredulidade dos cafarnauenses não contagiou o coração dele. Ele, ao contrário de muitos cafarnauenses, o centurião, apesar de ser poderoso, de ser autoridade militar, ele aproximou-se de Jesus. Faça a mesma coisa. Deixe os incrédulos de lado.
e se aproxime de Jesus, meu amigo, minha amiga. Bendito é o nome do Senhor. Agora se aproxime com um ar de adoração, de humildade, como esse centurião se aproximou de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. E ao aproximar-se, o Senhor Jesus, glória a Deus, Jesus disse, eu irei. Aí disse, Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente perturbado. Ele ficou penalizado com a situação do seu criado. Diferentemente, ele é um soldado romano, de César, que diz alguns autores, que César se arrependeu de ter tido piedade de um criado. Uma atitude completamente desumana. Diferentemente desse soldado subalterno do César, mas que tinha uma conduta bem diferente do seu governante político. Que nós também tenhamos uma conduta diferente daqueles que nos governam. Que os que nos governam, caso sejam piedosos, caso não tenha sensibilidade com aqueles que sofrem, nada tem a ver com isso. O importante é que eu não copie essa atitude reprovável de muitos que nos governam, que não têm tido piedade com pessoas simples do povo. E este homem aqui teve piedade do seu criado. Não era nem filho, mas teve piedade. E por este criado, que jazia paralítico, que jazia atormentado, ele foi em busca de quem podia solucionar o problema, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus respondeu para ele, eu irei e darei saúde. Bendito é o nome do Senhor. Que coisa boa. Jesus deu uma palavra de esperança. Jesus deu uma palavra de cura para aquele homem. Eu irei. Jesus poderia ter dito, não, ele está imediatamente curado. Ele disse, eu irei. Para ver exatamente a reação da nossa fé. E muitas vezes Deus não diz exatamente na hora que vai fazer, mas promete que irá fazer, exatamente para ver o tamanho da nossa fé. E aquele homem poderia ter dito, não, o Senhor vai, eu não vou esperar, eu quero agora. Mas aquele homem, numa atitude surpreendente, que surpreendeu até o nosso Senhor Jesus, quando diz assim, e o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e meu servo sarará. Bendito é o nome de Jesus. Que fé maravilhosa daquele homem militar, poderoso, glórias ao nome do Senhor, mas ele disse que se sentia indigno de ter Jesus dentro do seu lar. E muitas vezes nós nos sentimos também assim. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos perseguindo a indignidade da nossa natureza, o tamanho dos nossos pecados, a nossa pequenez. E às vezes ficamos atemorizados diante de Deus. Mas o importante é que, apesar disso, nos sentimos assim, nos aproximemos. E ele se aproximou apesar disso. E pediu a Jesus, já disse, eu irei e sararei, e lhe darei saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele disse que não era digno e que o Senhor bastava dizer uma palavra. Então, meu querido, basta uma palavra de Deus para a sua vida. Que você possa ter a mesma atitude deste homem, que pediu apenas uma palavra. E muitas vezes as pessoas pedem N coisas, multidão de coisas para Deus. E às vezes apenas uma palavra do Senhor nosso Deus resolve todo o problema. E esta palavra, era esta única palavra que aquele homem queria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele faz, que é homem, sua autoridade, que manda, diz para o criado, o soldado, que ele vem, e que ele vai, que vem, ele vem, e o soldado, o criado, é o meu criado, fazer isto, e ele faz. Certamente aquele criado doente fazia obedecia todas as tarefas que este homem fazia, mandava fazer. E Jesus, ao ver este homem dizer isso, ficou maravilhado. E disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, aquele homem se aproximou de Jesus, aquele homem que rogou a Jesus. Agora o Senhor Jesus estava tomando aquele homem como exemplo para as demais pessoas, que nem em Israel, que nem ali em Cafarnaum, ele viu tanta fé como viu neste homem, que não era judeu, que era gentio, que não era originalmente pertencente ao povo de Israel, povo este que experimentou ao longo das histórias grandes e tremendos milagres. O povo de Cafarnaum era oriundo e originário da tribo de Zebulon e de Naftali, portanto os filhos de Jacó. Mas estes homens de Cafarnaum, os habitantes de Cafarnaum, embora originário, descendente
de Zebulon, descendente do patriarca Abraão, Isaque, não acreditaram do Senhor Jesus, como este homem, centurião gentil romano, acreditou no Senhor Jesus e pediu a sua intervenção para os males da sua vida, que no caso era aquela enfermidade que atormentava o seu criado. Nem em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão junto à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, dizendo que mesmo as pessoas que não eram oriundas do reino de Israel, da nação de Israel, o povo escolhido de Deus, mas que teria todas as possibilidades de estarem no céu com Abraão, Isaque e Jacó, desde que fizesse o que aquele centurião fez, ou seja, usasse a sua fé. E foi exatamente o que ele fez, isso. E diz o Sagrado Texto, para finalizar aqui a nossa preleção, que naquela mesma hora, Jesus disse ao centurião, vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ou seja, tudo porque um homem da cidade incrédula, impenitente de Cafarnaum, resolveu agir diferente dos incrédulos que o rodeavam. Faça a mesma coisa. Haja diferente dos incrédulos que rodeiam a você e se aproxime de Jesus, rogue a Jesus e tenha fé no Senhor Jesus Cristo, que grandes milagres poderá acontecer na sua vida, como aconteceu na vida aqui do centurião, cujo servo foi criado pelo poder maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meu amigo, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Continue divulgando, compartilhando, dê um like e o Senhor nosso Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E a grande lição é essa, de que nós temos que nos aproximar de Jesus de forma humilde e com muita fé para que nós recebermos os grandes milagres que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida, como veio na vida do centurião, na vida do servo do centurião. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.